Tá ótimo. Eu não vejo a tua imagem. Isso, eu ainda não liguei, mas fica tranquilo. Tá bom, então tá. Cara, não sei o que aconteceu com a Ângela. Eu não falo com ela desde segunda-feira. Tá. Eu vejo ali, eu acho que eu teve um problema. Eu já falo contigo, Mário. Deixa eu só regular o pessoal agora aqui. Agora deu. Imagina se o microfone tivesse ligado. Que tá ligado. Muta o teu coisa. Muda o quê? Muta. Eles estão te ouvindo, mãe. Boa noite a todos. Daqui a pouco nós vamos começar e eu vou também estamos iniciando nesse tipo de plataforma. Estou aqui. Microfone ativo. Olha aí. Sobrevivi. Ângela. Tudo bom, Francisco? Olá, Ângela. Tudo bem? Oi, querido Lúcio, como é que tá? Tudo bem? Legal Tudo te bem, ver. Francisco? Que bom te ver também. Vamos tirar o som para ficar melhor, né? Vamos desligar o som. Onde é que desliga o som? Eu sou perita nessas coisas. Pode ficar o teu ligado, o teu e do Mário. O meu tá ligado. Sim, tranquilo. Tá, tranquilo. Então tá. Perfeito. Microfone. Desligar o microfone. Não precisa desligar. Deixa ligar. O meu não precisa. Isso. Eu vou já iniciando, já deve estar entrando lá na... Eu ainda não... Porque tenho que controlar também aqui os acessos, né? E aí eu não sei como, depois eu dou uma ligadinha ali. Para mim é tudo muito novo também, né? Nós temos um bate-papo aqui, que o pessoal pode perguntar também. Eu já vou falar sobre a dinâmica do encontro. Eu, por exemplo, eu acho que a minha imagem está ali, está tudo direitinho, né? Está direitinho. E vamos, o nosso Mário Cladeira ali, impecável ali, né? Olha ali, as obras acompanhado, muito bem acompanhado. Tomado de obras e livros. Isso é um cenário que ele tem, é um cenário que ele puxa. Exatamente, uma cortina. É uma cortina, ele puxa e fica assim. Eu tinha uma, não porque esqueceu. Esqueci. Nós estamos transmitindo também pelo Facebook, e nos futuros encontros vamos ver se a gente consegue também transmitir pelo YouTube, que também é uma bela de uma ferramenta. A ideia é, a partir das aulas de escultura e também de outros encontros, enfim, sobre assuntos de história da arte, assuntos teóricos, pudermos assim conversar, né? Porque realmente a tendência é que a gente se continue, né, com esse tipo de espaço virtual, né? A nossa 7.2 agora, a nossa dinâmica vai ser assim, eu vou falar passar algumas imagens sobre esse nosso assunto, que é parques de escultura, simpósios de escultura, né? Rapidamente algumas imagens até chegar no nosso assunto, né? Que é o nosso Parque Internacional de Escultura Domadores de Pedra, né? Que está em processo aí já há algum tempo já, em construção. E aí a Ângela vai inicialmente falar sobre a proposta, depois que eu falar, né? Como é que isso se deu, né? Como é que vem essa tradição de encontro, de simpósios de escultura, que acabou culminando com essa ideia aí fantástica, né, do Instituto do Tarcísio Michelon, para nós possibilitar um nosso primeiro grande assim parque de escultura de arte contemporânea, né, no Rio Grande do Sul.
Eu vou mais ou menos controlando aqui, depois eu posso abrir os vídeos também, né? Para que os colegas possam fazer alguma pergunta também ao vivo, se possível, né? Se não for muita gente, porque eu também não consigo... não sei se eu vou dar conta aqui na minha primeira experiência, né, comandando este processo, que eu tenho participado de alguns desses eventos, né, virtuais, e que nos possibilita participar em outros países, né, do Portugal, Pelotas, São Leopoldo, mas eu nunca, no comando aqui, né, do avião, né, espero que a gente não caia, né. Então, antes de passar a palavra, né, para a Ângela e para o Mário, eu vou passar aqui algumas coisas sobre este assunto, que é os simpósios de escultura e parques de esculturas. Nós temos no mundo muitos desses eventos, né, é realmente uma tendência, né, bastante forte no mundo. Em vários lugares temos simpósios de escultura em todos os tipos de escultura, né, de materiais, de pedra, madeira, enfim, em diversos países. Há muitos artistas brasileiros da América Latina que participam no mundo inteiro, né, e quando são realizados aqui esses encontros, vêm convidados, né, então há uma troca muito grande. Os escultores é uma espécie muito particular de artista, né, em termos de troca de trabalho, de colaboração, né, porque a escultura é uma linguagem muito antiga, e também os escultores sempre foram muito organizados, né? Se organizam sempre em grupos. Não é à toa, né, que entre os escultores, os canteiros também criaram até a própria maçonaria, né? Pela sua organização, né? Um trabalho muito grande das guildas, né? No renascentismo. Então, o escultor tem essa peculiaridade desse tipo de trabalho, que também pode ser um trabalho coletivo, né? Então, esses simpósios são muitos no mundo, né? Nós temos em vários locais. Vou romper aqui toda hora aqui para botar mais para baixo aqui para poder ser. E nem todos, evidentemente, esses simpósios, né, eles resultam em parque de escultura, como é o nosso caso aqui, dos Domadores da Pedra, né, de Bento Gonçalves, no Caminhos de Pedra, mas nós temos aí já há décadas e décadas simpósios de todos os tipos, né? Por exemplo, imagens que se pode conseguir aí na internet, notícias, né? Esculturas em gelo, isso é muito comum. Nós temos inclusive artistas aqui do Rio Grande do Sul que já participaram de simpósios internacionais no gelo, né? Desde a Lapônia, lá onde mora o Papai Noel, né, até o Alasca. Existem esses simpósios, né? Eu até não sei se tem no sul aqui da Argentina alguma coisa com gelo, né? Mas são, enfim, bem interessantes. Na China também tem muito desses simpósios, né? E outros materiais, né? Eu acho que o material mais popular é a pedra. Nós temos diversos tipos de rocha, né? A gente chama pedra como é assim um nome mais comum, mais vulgar, né, da rocha, né? São diversos tipos de rocha e também de madeira, alguns encontros de madeira, né? Aqui nós temos um exemplo, né? Não me lembro que país é esse, mas o escultor já leva o seu modelo, né? E a partir da tora produz lá o seu trabalho, né? E a escultura em pedra, como eu falei, né, é assim um material mais abundante. O que é muito comum acontecer, assim, a pedra ser da região, né? Existem até simpósios na Itália, na região de Carrara, que é em cima da própria pedreira, né? E em Santa Catarina nós também temos, vamos ver algumas fotos, também temos os simpósios que são feitos no próprio lugar onde tem a pedra, né? Exatamente no próprio lugar, como, por exemplo, uma pedreira, né? Então, olha o tamanho dos equipamentos, né, que os escultores trabalham, dependendo do material e também do prazo que esses escultores têm para produzir um determinado trabalho, e às vezes é uma semana, 2 semanas, e às vezes um mês, né, como já tivemos no Brasil, de um mês, simpósios, né, para produzir um trabalho. Realmente precisa ter infraestrutura, precisa ter assistentes, precisa ter as ferramentas de ponta, né, hoje em dia, né, para que num curto período se faça um trabalho num material muito difícil de trabalhar, né. Esculturas em mármores belíssimas. Esta aqui eu acho que são escultura em granito, um granito cinza, né. Aqui me parece uma pedra calcária, não é madeira, é uma pedra calcária.
também uma pedra calcária, belo trabalho que pode ser feito, né? Aqui me parece quase um basalto. Então, esses simpósios, né, há quase que uma confraria internacional desse tipo de evento, né, que é uma atração também, uma questão também educativa, onde as pessoas podem ver os escultores trabalhando, né, e há também um atrativo turístico, né, é isso que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, né, essa possibilidade, não só com Bento, como em outros locais também, né, como nós vamos ver. Também há até esse tipo de encontro no mundo, né, em escultura em areia, também não é uma coisa tão incomum assim, né. São eventos bem animados, né, bem efêmeras as obras, mas nós temos aqui, eu acho que até em Santa Catarina já houve há um tempo atrás, né. Então nós temos os simpósios aí pelo Brasil também, o simpósio de Bento Gonçalves, né? Eu não me lembro, acho que foi o primeiro, depois ali a Ângela e o Mário vão falar direitinho, né, o histórico do simpósio, né? Mas eu acho que o primeiro foi em 2014. 2012. 2012, então 2014 foi o segundo. Obrigado, Ângela. E nesse segundo, né, foi num outro tipo de local, né, preparado, e realmente o público não tem noção, né, o público que não foi, não conheceu, né, a infraestrutura que é preciso, né, para trazer artistas de várias partes do mundo, de todas as partes do mundo, né, para que possam produzir, e toda a logística, né, são eventos realmente sensacionais, né, nós temos... por exemplo, o Brusque teve também, eu acho que teve 10 simpósios no passado, né? No caso ali eles optaram em Brusque pelo mármore de Santa Catarina. E até nós temos aqui uma foto de uma obra de quem nos deixou esse ano, né? Foi o Brenan, Francisco Brenan, né? E que na época em Brusque havia a coisa dos homenageados, né? Então eu contribuí até com o Alf lá, na indicação de alguns homenageados, né, como o próprio Francisco Brenan, também o Oscar Niemeyer, também sugeria ele, também sugeria, acho que a Tomi Otaki também, e não me lembro mais qual é o outro artista ali que também eu ajudei ele a sugerir, né, esses homenageados, né? E em Brusque, por exemplo, nós temos a maior obra do Chico Stockinger em mármore, né? Graças a esse simpósio. E o que colabora também esses simpósios localmente, né, com mão de obra, trabalho, né, e os artistas também passando esse aprendizado, né, aos assistentes, aos auxiliares, que muitos deles se tornam escultores profissionais, né. E também agora nós temos há alguns anos também em Santa Catarina, que é numa pedreira que fica na cidade de Camboriú, também um exemplo, né, de um simpósio de escultura que é feito no próprio local, né? Aqui é feito pelo Instituto do Schroeder, lá em Camboriú, e é um evento também que traz arte do mundo todo, né? Assim, de vários países, né? E há toda uma integração, né? No caso ali é o mármore, e é um mármore específico daquela região que tem até um nome, né? O nome da pedreira, né? O mármore Cortésia, algo assim. E realmente são dias aí, 3, 4 dias, né? E o tamanho das peças geralmente varia em função do período em que os escultores podem estar lá trabalhando, né? Depende da estrutura, dos orçamentos. E no Ateliê Livre a gente já chegou a fazer também um mini simpósio, né? Em função aí de toda essa nossa paixão, né? Pelo simpósio de Bento, simpósio de Camboriú, simpósio de Brusque, né? E fizemos aí acho que foi em 2017, né? Um simpósio também lá no nosso Ateliê Livre, né? Para que as pessoas conheçam, né? Como é que os escultores em pedra trabalham, né? Porque realmente olhando um trabalho em pedra, né? Basalto, mármore, granito, pedra calcária, mesmo em pedra sabão, né? Não se tem noção da ideia, né? De como se produz isso, né? No Ateliê Livre a gente assim costuma fazer, pega uma orientação, né? No caso o Alf Weber veio nos orientar nesse simpósio, né? Que esperamos logo realizar o nosso segundo simpósio lá do Ateliê Livre, né? Do pessoal lá da turma de escultura em pedra. E pelo mundo, como eu havia falado, já em direção já ao final aqui dessa primeira fala rápida,
Existem os parques de escultura, né? Nem todos os parques de escultura são resultado de simpósios, né? Mas alguns são e outros não, né? Mas eles todos, né, independente da natureza da obra, né, eles comungam essa origem do simpósio. Mas de qualquer forma, só para mencionar que há de todos os tipos de trabalhos, né, pelo mundo todo, as mais variadas linguagens, né, desses parques, desses grandes jardins de escultura, né, que são, como eu disse, né, atrações turísticas nesses locais, né. Também a questão do turismo cultural, ele é muito visto, né. Então são jardins, parques de esculturas em lugares longínquos, em lugares mais urbanos, depende muito, né, da situação, do contexto, né, de determinada região, determinada tradição em trabalho em pedra, né. E aí os turistas podem, e o público, né, aproveitar, né, esses trabalhos todos, né, são trabalhos realmente muito bonitos. Temos, assim, muitos parques também de artistas, assim, que a gente chama de naif, ou artistas populares, né, que também têm essa grande vocação monumental, né, e acabam fazendo por sua conta alguns parques de escultura, né, e são exemplos fantásticos. Nós temos no Brasil também. Esses aqui eu acho que são em Santa Catarina, me deu um branco que eu esqueci onde é, né, de um escultor que trabalha no próprio local, né, a rocha, quer dizer, não é levado um trabalho lá, senão o escultor trabalha na própria rocha. Nós temos aqui lá no sertão nordestino também uns trabalhos em granito, né, muito bonitos, com temas populares, temas locais. Então é muito variado, né? E isso que é o grande atrativo, né? A grande variedade, a grande diversidade de materiais, técnicas, temáticas. Aqui no caso, que é um exemplo semelhante aqui ao nosso também, começou lá com o Parque de Esculturas de Brusque, que depois de muitos anos finalmente conseguiram fazer o Parque de Escultura como resultado, né, de mais de 100 obras que foram reunidas, né, durante anos do simpósio, né, porque evidentemente os escultores não levam essas obras, né, não voltam aos seus países, e essas obras ficam estocadas. Algumas compõem um parque público, um parque de uma fundação, de uma entidade, enfim, né? E o Parque de Brusque finalmente há pouco tempo conseguiu, né, fazer o seu parque, aquela obra que estava sendo feita lá no antigo local, que era um cartódromo. Veja como ficou aqui, né? Querido saudoso Francisco Brenan. Nós temos obras aqui nesse parque de Amilcar de Castro, já mencionei o Chico Stockinger e outros, né? E do mundo todo, né? Grandes artistas, né? Também um trabalho que possibilita, né, o que nós vamos fazer aí em Bentos, tudo der certo. O objetivo sempre é educacional, né, educar por meio da escultura, por meio da arte, né, e ter uma animação turística cultural, né, para que tenha uma certa sustentabilidade esses tipos de parques de escultura. A obra do Kemal, que é um turco, né, um grande admirador nosso, admiramos muito ele também, ele gosta muito aqui do Rio Grande do Sul. Outros parques, nós temos esse parque que, se não me engano, fica na cidade de Júlio de Castilhos, né, já com uma temática bem específica, mas é trabalho dos nossos escultores locais, né, tem uma temática bem específica, né, bem popular e vinculado a alguma coisa de meditação, esse tipo de tendência. Nós temos na cidade de Nova Petrópolis, né, o Parque do Silêncio, né, é um parque de esculturas, se não me engano, Parque do Silêncio, né, o nome, em que os trabalhos lá são de dois artistas, vamos dizer assim, populares, né, que trabalham, no caso, com o arenito, né, com essa pedra aí, que é a pedra grés, né, e um local muito bonito lá, uma iniciativa, no caso aqui, privada, né, voltada ao turismo e à educação. Então, há os temas ligados à região, as questões sociológicas do local e também as questões da imigração germânica também, muito forte lá. Esse é o parque lá na cidade de Nova Petrópolis, é muito bonito para visitar. E aqui o Parque Domadores da Pedra, né? Que esse aqui é uma simulação aqui de uma parte do projeto que está sendo desenvolvido, algumas obras que já estão lá tudo prontinhas, né? Que agora me fugiu aqui. Pois como é que eu vou encerrar? Bom, e
então, algumas obras em alguns locais, que depois lá dentro mesmo do parque, com a nova remodelação, né, trocando de lugar, provavelmente, né, com a infraestrutura. Essas são fotos do passado, né, essas fotos aí já tem quase 5 anos, né, dos primeiros passos aí do parque. Agora, as fotos mais recentes, né, onde obras instaladas aqui anterior, são obras realmente de grande importância, né, pelos seus artistas, e no caso aqui a opção de Bento Gonçalves foi um material granito, né, por enquanto, né, um granito aqui do Rio Grande do Sul, que tem saído muito bem, né, as obras com esse material muito difícil de trabalhar, né. Então são aqui fotos recentes que o Mário Cladeira nos passou, né, colocação já mais planejada de algumas obras, né, e ele vai nos contar como é que está essa situação aí, né? Então era isso, eu vou fechar aqui, vamos ver como é que eu fecho o compartilhamento. Vamos ver se eu... E aí nós vamos começar então. A Ângela Martins, que vai falar também, algumas perguntas aqui, eu vou procurar acompanhar melhor aqui o chat, né? Boa noite a todos, obrigado. Diego aí pela participação, de chegar, e qualquer coisa é só colocar aqui, tá, gente, no chat. Eu tenho que admitir outras pessoas aqui. Como que eu digo, né? Controlar e falar, né, Ângela? Aguarda um segundinho aí. Aí eu peço para o pessoal, porque todos, enfim, têm acesso, mas esse acesso de admissão aqui, ele é importante para o pessoal da arte que receberam o convite, né, para poder fazer algumas perguntas, né? Então, Ângela aí é grande produtora cultural, né, dos simpósios, agora desse parque. A Ângela é uma pessoa muito ativa na Serra Gaúcha, né? E esse é um dos trabalhos que, pelo menos, ela tem vários outros trabalhos em várias outras áreas, né? Trabalhos de produção cultural, mas esse, junto ao Instituto Tarcísio Miquelon da Escultura, é o que é mais nós temos a proximidade e o conhecimento, né? A Ângela também, com essa experiência dela, tem enriquecido a experiência da Associação dos Escultores, né? Também trabalhando, ajudando na diretoria. Então, Ângela, gostaria então que tu falasse sobre como é que essa ideia esse estágio que está hoje, como é que ele se desdobrou, né? Como é que iniciou lá a ideia dos simpósios e como é que Bento Gonçalves tiveram essa ideia maravilhosa, né, de pensar em nós na escultura e na escultura em pedra, né? Isso aí nós vamos ser eternamente gratos, tá? Boa noite, seja bem-vinda, Boa Ângela. noite. Boa noite para todos. Olha, Bento Gonçalves já tinha a tradição pelo Besbate, né? Que é um grande escultor que está aqui. Ele não é daqui, mas veio morar aqui. E ele tinha um conhecimento de simpósios, e o Tarcísio não conhecia. Ele chegou a comentar com o Tarcísio, olha, tem lugares que fazem simpósios de esculturas. Como o Tarcísio sempre foi uma pessoa muito ligada. Mas, Ângela, o Tarcísio Miquelon, quem é o Tarcísio Miquelon, para quem não conhece? O Tarcísio, ele tem uma rede de hotéis, mas, na verdade, como profissão, a rede de hotéis. E como o amor dele, ele tem a arte, né? A arte como um todo. Não, eu não diria que são só as esculturas, mas a arte como um todo. Ele esteve até num hotel, eu acho que, se não me engano, foi em Orlando, e a recepção do hotel era toda com obras de arte, então ele ficou emocionado com aquilo há muitos anos atrás, né? Depois ele conheceu o trabalho do João Besbate, que é esse escultor daqui, já colocou uma obra negociou com o João uma obra e colocou no hotel, então eles criaram um elo, né? E o João disse, vamos viajar comigo que eu vou te mostrar o que é um simpósio, que até então ele não tinha nem ideia. Aí eles foram para a Argentina no primeiro simpósio. O segundo que nós fomos para a Argentina acho que foi em Chaco, e o primeiro agora eu me deu um branco. Moldão?
Isso, exatamente, isso mesmo. E voltaram de lá. Então, quando começou a acontecer esse simpósio da Argentina, eles resolveram trazer os mesmos escultores para cá. Primeiro, por uma economia financeira, né? Porque vindo os mesmos escultores, as passagens seriam da Argentina para o Brasil. Então, esse primeiro simpósio, ele foi um simpósio em parceria, nós fizemos em parceria com a Argentina, e a Argentina, na verdade, não conheceu toda a... a dinâmica do projeto, né? Na época, tinha como curador, me deu um branco também. E o organizador do simpósio lá, Sacco. O primeiro, Sérgio Sacco, né? O Sérgio Sacco, que veio com o filho dele como escultor, e o Sérgio Sacco como curador. Então, esse foi um simpósio do Mercosul, um simpósio quase sem experiência nenhuma, somente acatando esse outro simpósio. Aí, quando começou esse simpósio, eu não estava com o Tarcísio ainda, apesar de que a gente se conhece há décadas já, fizemos outros trabalhos juntos, mas nós não estávamos trabalhando junto. Eu fazia alguns trabalhos para o Instituto, mas alguns trabalhos assim esporádicos, né? E daí ele me ligou correndo, assim, disse: Ângela do céu, entrei numa coisa, vem cá, resolve para mim o que eu faço e tal. Aí eu vim para fazer captação de recursos e olhei para aquilo e pensei, meu Deus, o que é isso, né? O tamanho dessas esculturas, o fato da gente ter ido até as pedreiras, ter levado os escultores para que eles escolhessem as suas pedras, porque os primeiros simpósios eles foram em basalto, que é a nossa pedra daqui, né? A pedra com a qual os imigrantes construíram suas casas, enfim, então resolvemos pelo basalto. Então, aquilo para mim foi uma surpresa muito grande, muito, assim, fiquei apavorada com aquilo. Como na época eu já vinha há algum tempo fazendo cinema, eu pedi a parceria de uma amiga, Duda Rocha, na época, e disse para ela, olha, vai gravando tudo que tem e eu não tenho dinheiro, o que fizemos, né? E ela disse, vou gravando tudo que tem. Então, tá bom. Assim, ela foi gravando o que tinha e deixou essas imagens, e a gente pensou, depois a gente pensa o que faz com isso, mas eu acredito que é um trabalho que deve ter um documento, né? Então, essas imagens ficaram estocadas ali para uma próxima etapa de projeto. Aí aconteceu o simpósio, e após esse simpósio, eu trabalhei esse projeto através da LIC, né? Tudo que nós fizemos, todos os simpósios, são sempre através da LIC. Sempre da LIC. Sempre através da LIC estadual, e eu tive muita sorte, eu peguei uma parte, já peguei uma parte que não era tão boa, mas depois fui pegando a LIC numa sequência de melhoras, né? Peguei na época da Denise, do Vitor Hugo, peguei uma equipe maravilhosa de conselheiros, a Maria Marques, eu acho que o Rubinho estava lá, eram pessoas dedicadíssimas que vinham ver a obra, que valorizavam, né? Que tinham interesse pelos projetos. A Maria, como redatora,
vinha para cá seguidamente para ver como é que estava indo o parque. Então, isso nos deu uma força muito grande ter a parceria da LIC, porque tiveram outras épocas, né? Na época dos dinossauros, e os projetos eram jogados e na verdade, nós tínhamos essa questão do toma um projeto, eu me defendo de um projeto. Defendi de um. Eu não via essa integridade que tem hoje, né? Essa interatividade, desculpa. E vem sendo mantida pelo Rafael Bali também, que faz a frente ali na área da papelada, enfim, na área da LIC. Atual coordenador da LIC na Secretaria da Cultura. Isso, Rafael Bali, que está com a Bia agora, né? E isso vem melhorando muito, muito mesmo. Aí nós nos sentimos encorajados e fizemos o segundo simpósio no ano seguinte. E a gente pensou em fazer todos os anos, 2012, 2013. Só que daí, 2014, aglomerou, porque os simpósios não eram baratos. Como tu disse antes, Francisco, é uma dificuldade, se trabalha com uma matéria-prima gigantesca, né? E com o deslocamento de pessoas de vários lugares do mundo. Então, quando via, já estava quase na hora de começar o trabalho e a gente ainda tinha uma prestação de contas para entregar. Então, acabamos pulando, vamos fazer Bienal, então, né? E a questão, falar também da questão dos arquitetos, porque o Fernando Ultramari, que é o arquiteto do Caminhos de Pedra, já tinha tem uma visão maravilhosa do Caminhos de Pedra, né? E eu queria ter umas pinceladas de alguma coisa mais... Eu não digo moderna, não seria isso, mas uma mistura das duas coisas, né? Então, escolhi 3 arquitetos jovens, o Guilherme Buzin, o Francisco e o Matheus, que são da Movim, e formou esse quadro maravilhoso, assim, uns com novas ideias e tal. Aí veio a ideia do curador, e o curador foi um amor à primeira vista, né, Mário? É querido. O Mário esteve aqui para para nos acompanhar no segundo simpósio, Mário, foi? Foi no terceiro. Terceiro? Não, no segundo, terceiro e quarto. São 4. São 4. Acho E que no tu terceiro, acho que foi. E daí convidei ele para ser curador de uma exposição com os artistas gaúchos, e ele aceitou prontamente. E eu amei o trabalho dele, amei, assim, além do esperado. Então, junto com o Simpósio Internacional de Escultores, nós tínhamos uma exposição de arte muito importante, depois o Mário vai falar dela, que incluía o instituto, porque as crianças tocavam no entardecer, eram servidos drinks, então as pessoas da cidade podiam sair do trabalho, passar na rua coberta e tomar um drink, ouvindo um quinteto e fazendo esse passeio. Por que do Instituto? Quando foi feito o primeiro trabalho, o Instituto vivia já da colaboração do Tarcísio, né? Que sempre quis ter um instituto e sempre quis ensinar música para as crianças. Ele tem como meta que uma sociedade que se faz um novo cidadão através da música, eu também tenho,
e acredito muito nas ideias dele, nas melhorias. Então, ele começou esse instituto, eu ainda não estava, começou com aulas de flauta e depois foi aumentando, só que os custos foram ficando muito altos, então começamos a trabalhar com as leis de incentivo. Então, ele entrava com o hotel, comida, as várias salas, né? E ainda a gente fazia apresentações para os turistas, que se tirava também o melhor das crianças, né? Que chegava a hora delas se apresentarem. E o projeto em si, que seria folha de pagamento, essas coisas, a gente fazia projetos pela ali que captava através dos patrocinadores. Graças a Deus, tivemos todos os projetos aprovados e todos os projetos captados sempre. Eu vejo que é muito bom que a região, né, as empresas atendem, né, a região, isso é muito importante, né? É, bastante. E toda a nossa região, porque a gente tem muita parceria com Caxias, e eu acho que é um assunto que não limita território, né? Quando se fala nisso. Quando se fala numa melhor sociedade, a gente não limita território, o que é para um é para todos. Então, eu vim com os meus patrocinadores, que já eram patrocinadores de muitos anos, para cá e eles seguiram fazendo a mesma coisa. Foi bem importante. Aderiram os daqui e vieram os de Caxias. Sim. E daí nós estávamos com as esculturas na Funda Parque. Tem um parque muito grande, que é um parque de convenções aqui em Bento, e as esculturas estavam ali na primeira edição. Então, numa hora assim, nos nossos papos, eu disse, Tarcísio, essas esculturas não estão no lugar certo. Mas, na lei, elas teriam que estar ali, porque o projeto foi feito para que elas estivessem na Funda Parque. Então, Sim. elas estariam abertas ao público. Mas eu ia lá na Funda Parque, então a gente encontrava pessoas deitadas, né, nas esculturas, tomando cerveja, apagando cigarro na escultura. Tinha cenas, assim, de chorar, né? E aí brinquei com ele. Eu disse: essas esculturas têm que estar num terreno fechado. Aí ele disse: quero te mostrar uma coisa. Pegou o carro, me levou, chegou lá na Casa Barp, apontou para a casa e disse: o que tu acha dessa casa? Eu disse: nem cabe aí dentro. Ele disse: olha lá para trás, tem quilômetros de terra, e se eu doar para o Instituto, tu quer fazer aqui? Eu disse: daí a gente tem um parque. A Casa Barbie é uma casa que fica ali no Caminhos de Pedra, né? Se Isso, o pessoal entender onde... ela fica no Caminhos de Pedra, que hoje já é um roteiro, né? Se não me engano, leva mais de 100 mil pessoas ao ano. Tem a Casa do Tomate, tem a de tecelagem, tem Ferraria. a ferraria, que é maravilhosa, tem a Casa da Ovelha. Nós estamos ao lado da Casa da Ovelha. Tem a Casa da Ovelha, a igreja, e depois é a Casa Barp. E aí mas assim, nesta frase ele disse: quanto tu quer? Aí eu disse: não, vamos ver quanto cabe as esculturas. Pode pegar quanto quer, porque tem terra daqui até quase Farroupilha. Aí, aí eu disse: bom, vamos tentar ver quantas cabem, né? E vamos começar tentando tirar as esculturas da Funda Parque. O que a Funda Parque também não tinha muito interesse. Na verdade, as esculturas mais atrapalhavam, né? Não por mal, mas porque eles faziam grandes eventos e tem maquininhas, tratorzinhos e tal, e aquilo se tornava, tem que puxar, daí tem que pegar uma Sim, máquina, né? é verdade. Não era o local apropriado. Então, foi fácil, eu fiz um documento para a LIC, e foi muito fácil, e retiramos elas todas. Então, essas esculturas, primeiro, fizeram esse caminho com os caminhões Munch para
esse terreno da Casa Barp no Caminhos de Pedra. E foram colocadas num lugar qualquer, que é aquelas primeiras fotos que nós vimos ali. E aí começou o projeto, que são 3 anos de projeto, e que começamos a elaborar o projeto, escolher as pessoas que estariam envolvidas, ao mesmo tempo fazer as visitas aos patrocinadores, ver as pessoas que estavam interessadas para chegar até um valor, que na verdade conseguimos chegar até o teto, né? Porque o teto era de 1 milhão para a obra, e acabamos chegando nesse valor, 900 e alguma coisa. E hoje está faltando, ao todo, está faltando 120 mil reais. Eu já tenho uma luz de 70, eu acho, 80 por aí, e o restante tem que catar na rua. Então, o projeto para a instalação lá no Caminhos de Pedra é um projeto só pela LIC, prevendo todo o traslado das obras, o projeto arquitetônico, instalações, tudo isso é um projeto. Facilita, né, que é um só. Na verdade, eram 2 projetos, tá? E eu ainda quero fazer o segundo. Mas a pandemia deu uma esfriada na gente, né? Sem dúvida. E agora, se nós abrirmos o parque, a gente tem uma melhor condição de voltar às aulas, porque nós estamos sem aula. Os projetos, eles estão mais ligados à parte digital, né? E como eu usei bastante patrocínio dos patrocinadores para o parque, eu não estou muito liberada desse valor. Então, a ideia foi, porque esse parque pertence ao ITM, essa terra que o Tarcísio doou, ele doou por 20 anos, conforme manda a lei. Então, por 20 anos, esse dinheiro só pertence à escola. Toda a renda é da escola. Então, a gente vai poder... Hoje eu não sei te dizer quanto é isso, mas a ideia é que a escola aumente muito. Nós já tivemos 300 alunos na escola, já passaram mais de 1.000 crianças por nós. Nós temos hoje uma orquestra filarmônica e temos também o coro e temos um quinteto. E nós temos um diferencial no Instituto, quer dizer que eu acho que é um diferencial porque não conheço muitos, que é o fato de que 70% dos nossos professores hoje são ex-alunos. Então, eles entraram com 8 aninhos, nós temos o Vinícius, que é prof, entrou com 8 anos, hoje ele tem 18 anos e é professor. A Laís faz música na URGS e é professora do Instituto. Quem mais? Tem um quadro grande de ex-alunos que teriam um outro destino. Nós temos a Roberta, que está morando, se não me engano, na Suíça e tocando na orquestra de lá. Saiu daqui quis experimentar a vida, foi para lá, fez um teste na orquestra e passou. Então, Nossa. ela está tocando lá. Então, a gente está já com vários alunos, outros escolheram outra coisa, quer dizer, e é uma coisa que o Tarcísio sempre fala, a gente não está aqui para formar músicos, e sim para formar cidadãos, que tem garotos que tinham condições em casa péssimas, Mari Francisco, assim, coisas que a nossa assistente social muitas vezes não podia nem dividir com nós, e assim como pais com uso de drogas ou mães depressivas, enfim, e que saíram dali e que fazem a Universidade Federal de Fonoaudiologia. E outras coisas, não só na área da música, né? E agora a expectativa é essa, ou se partir para a fase 2, que o parque não vai estar completo na parte 1,
ou abrir e tentar com a bilheteria, que vai ser muito difícil no início, começar a sustentar a escola e viver da bilheteria, né? O que falta na parte 1 do parque para concluir? Olha, o que falta, ao meu ver, esse que é o principal, são os carrinhos, porque nós fomos, eu e o Máximo, para Iotim, e o Tarcísio já tinha ido na outra vez. E tu vê que é muito fácil das pessoas se locomoverem quando elas têm dificuldade. E tentamos, né, Mário, fazer com que as pessoas tenham acesso a ver todas as esculturas. Se elas tiverem cadeira de roda, quer dizer, ela tem acesso, mas carrinhos seriam bastante importantes. Esculturas na frente, porque a frente do parque ela é toda em pedra, então a gente pensou em convidar um grupo de escultores e esculpir essa frente. Ao invés de ser um jardim de Mas flores, beleza essa ideia. ser um jardim de esculturas. Então, a pessoa chega no parque, ela encontra com um jardim de esculturas antes de entrar no parque. Então, esses são os brilhozinhos que ficariam para a segunda parte, né? Arrumar o segundo andar. Nós temos essa casa barca, ela foi a primeira casa a ser construída com madeira e pedra. Então, ela tem o porão de pedra e 2 andares ou 3 andares com a tábua reta, sem ser cortada. Então, nós temos mais 3 salas grandes, quartos, salas, enfim. E ali a gente quer trazer as pessoas de fora para que elas ensinem, porque existe muito isso, sabe, Francisco? Existe muito essa troca. Por exemplo, quando o Aquiles ele foi o nosso curador, isso, ele tinha um sonho de aprender um corte que só o Besbate fazia. Em contrapartida, o Besbate tinha um sonho, que era fazer um corte redondo, que só o Aquiles sabe fazer, ou sabia na época, que é aquela que tu mostrou, que é arredondada, né? Que é a montanha que chora. Ela tem um corte especial, tu vê que ela é totalmente um ovo, né? E então ele tinha que trocar essa ideia com um colega. E durante o simpósio as pessoas se ajudam muito. Nós temos um segundo, estou me alongando, né? Mas nós temos um Não? segundo escultor aqui em Bento Gonçalves, que é o Goto, Mauri Menegotto, agora se assina Goto, que quando ele veio como ajudante no primeiro simpósio de 2012, ele trabalhava numa indústria. E daí a gente comentou com ele, Mauri, além de trabalhar na indústria, no final de semana ele ajudava um escultor. Por que tu não te dedica a isso? Te torna um escultor? Ah, mas não dá, não sei o quê. No próprio simpósio, o Florence, das Cozinhas Florence de Flores da Cunha, esteve no simpósio e pediu: será que um desses escultores faz uma escultura para minha piscina? E os que vieram de fora, então tinha Alemanha, França, Grécia, todo mundo tinha voo marcado, ninguém faria uma escultura na piscina. Aí Tarcísio disse, mas aquele ali faria. Então, a partir do momento que ele foi visto como ajudante no simpósio, ele se transformou num escultor, largou de emprego e hoje vive como escultor. Então, Isso é é muito uma importante, mágica. né? Propiciar, né, um trabalho, uma profissão artística, né, em função disso, é fantástico. Nós temos também, quando começa o simpósio, um concurso de poesia que é feito com todas as escolas. E quem ganha, em primeiro lugar, segundo e terceiro, ganha uma escultura. Então, teve um ano que foi uma escultura do Besbate, teve um ano que foi do Goto, né? E as crianças, elas
escrevem muito, se dedicam muito, elas começam a gostar demais. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de colocar na Casa Barp também, um trabalho com cerâmica, alguma coisa que elas possam ir lá e começar a moldar coisas, e botar escultores a fazer um fim de semana ou 15 dias, enfim, um tempo, porque eu vou contar muito com a Ergs, né, para me dar ajuda também. Vamos se juntar e vamos fazer tal coisa, porque o espaço está lá, tem tudo. Nós compramos, inclusive, um gerador, então tudo vai poder acontecer lá. E criar dali e fazer uma escola, né? Porque assim, ó, eu gosto muito das esculturas espalhadas, como em Chaco, quando nós fomos, tem centenas de esculturas espalhadas por toda a cidade. Só que, como aconteceu numa cidade em Santa Catarina, acho que foi com Schroeder, não tenho certeza, muda o prefeito, muda não sei o quê, quer que tire daquele lugar para botar em outro lugar. Então, ali tem um portão, ali é para sempre. Sim. Ali a pedra vai viver para sempre. Como diz o Aquiles, a pedra não tem pele, mas tem osso, é infinita porque tem estrela. Então, E ela... esses trabalhos vão durar muito, muito mais do que nós todos, né? E muitas gerações, né? Exatamente. Essa é a peculiaridade da pedra, né? Testemunho do tempo, né? Um material de bilhões de anos, né? Que está ali, né? Exato. Aquelas camadas todas, né? Testemunhando a história, né? De um planeta, né? Então, não é pouca coisa, não. Eu lembro da Guacira Merlin, quando ela veio fazer a matéria, e eu já fiz o trabalho dela, que era apresentar o Jornal do Almoço e tal, e ela disse, o que eu posso dizer de diferente para começar o simpósio? E aí eu disse para ela, fala que matéria-prima tem milhões de anos. E aí ela sorriu, ela disse, tá, diz uma coisa séria, eu disse, é a matéria-prima que eles estão transformando. E é verdade, está ali. Sim, são na verdade, milhões e alguns, dependendo, bilhões de anos. Mas tá ótimo, Ângela, esse teu primeiro depoimento, né, porque realmente projetos culturais dessa monta, né, realmente as pessoas, da próprio meio artístico, né, que se dirá fora do meio, não tem assim muita noção, né, do que envolve isso, né, dessa luta, né? Porque o Instituto Tarcísio Miquelon, vocês poderiam se interessar por vários outros tipos de projetos culturais, né? E nós somos assim eternamente gratos, né? Justamente artes plásticas, escultura, né? E a escultura em pedra, né? Sem dúvida é algo maravilhoso, viu? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, porque nós tivemos a honra da tua presença, que nos fez crescer muito, muitas coisas através de muitas conversas foram aparadas para o outro simpósio, pode ter certeza disso. Imagina. Obrigado, Ângela Martins. Vou passar agora ao nosso querido Mário Cladeira. Todos já conhecem, um escultor bastante ativo, né? Escultor porto-alegrense, nascido no Uruguai. Isso mesmo. É nascido em Montevideo, mas que aqui, né, escolheu para nossa sorte, né, o seu lugar de vida, e é um artista, já tem uma trajetória bem longa, né, o Mário, experiência em obra pública, inclusive, quem não conhece, uma das primeiras obras de arte contemporâneas aí públicas de Porto Alegre, o Monumento a Chico Mendes, né, que foi um dos primeiros concursos, né, municipais, né, voltados para artistas contemporâneos, 1992, se não me engano, e foi vencido, né, pelo Mário Cladeira, né, e também o Mário tem uma carreira aí bastante conhecida também, não só como artista, mas como professor, né, um dos professores mais assim conhecidos e queridos, né, na área de escultura,
a escultura em pedra, modelagem, e também o Mário tem nos atendido aí a nossa comunidade também na parte do restauro da escultura, né, que é algo que eu creio que é muito difícil achar, Mário, profissionais, né? E tu tens, inclusive, restaurado obras do Marx, né? Obras bem difíceis, delicadas, né? Obras de rua. Então, mostra o que o trabalho do escultor, né? Pode também oferecer para a sociedade, né? Na produzir trabalho, ensino, né? E possibilitar o restauro, né? Então, Mário, obrigado pela presença, querido também diretor também da ERICS, que nos ajuda aí, está promovendo conosco, né, esse primeiro encontro aí sobre escultura e outros assuntos. Então, gostaria que tu falasse para nós, né, como é que tu agora és o curador desse parque e como é que chegou até aí, qual é a tua expectativa e como é que tu vê também a questão dos simpósios migrando para os parques de escultura. Bom, como é que eu cheguei a ser o curador do parque, né? Boa noite a todo mundo, em primeiro lugar, e agradeço o convite. Me sinto muito honrado de estar aqui com todos vocês e agradeço a tua apresentação, foi muito bacana a meu respeito. Bom, na verdade, assim, ó, eu iniciei o trabalho lá na Serra há 9 anos atrás, junto a um museu e uma ONG da cidade de Caxias. E quando eu estava lá trabalhando, que se chama Instituto Bruno Segarra, que guarda a memória do escultor local, foi ali que eu conheci a Ângela. E, na verdade, a gente teve 1 ou 2 encontros. A produtora que estava chegando, me parece que nesse momento, lá no simpósio, também foi convidada para ver se não ia trabalhar lá conosco, como produtora, captadora de recursos, enfim. Eu sei que eu acho até que foi um dia que eu estava dando aula lá, não pude dar muita atenção, pelo que eu me lembro. Tá? E eu não sei se foi logo depois, também um vernissage, enfim, mas a gente se conheceu, assim, se esbarrou, né? E com as melhores apresentações, tanto de um lado quanto do outro, né? Recomendações. Lamentavelmente, a parceria com ela naquela época não saiu. Foi uma pena, porque teria sido muito bom, né? O instituto. Mas, no fim, finalmente, alguns anos depois, ela me convida para... E eu acho que foi o ano que tu esteve junto também, para sermos júri do Simpósio Internacional de Escultura de Bento Gonçalves, que finalmente não fomos júri, porque não quis se premiar ninguém. Foi rateado o dinheiro que se tinha da premiação equitativamente para cada um dos escultores que lá participamos. E que a gente, bem te deve te lembrar, fizemos a 3 mãos, junto com uma colega escultora de Buenos Aires, umas apreciações, né, sobre cada uma das obras que foram produzidas, uns textinhos que eu achei muito legais, e, enfim, até foram publicados em jornal e tal. Bom, enfim. Então, hoje tenho esse privilégio de estar trabalhando junto com essa equipe lá do Instituto Tarsila Miquelon, né, fazendo a curadoria do parque. Eu comecei a trabalhar exatamente 1 ano atrás, de fato, né, e, bom, eu me deparei com uma bela casa que hoje sabemos que foi construída no ano 1908, 7, né? Histórica lá da região, um belo terreno, assim, terreno não seria a expressão, uma faixa de terra muito bonita, né? Preservando com uma mistura assim da natureza local, assim preservada, e com a paisagem já com a ação do homem, né? Por aí, por exemplo, ali tem um caminho que atravessa tudo, que chamam de Mário, eu estou passando ali as imagens ali do local, perfeito, né? Que tu explicasse ali que é um terreno, como a Ângela também falou, né? Temos a primeira fase, que foi, se super te interromper, Mário, a primeira fase foi colocada as obras lá e depois feito o projeto e toda essa nova readequação e projeto de arquitetura e tudo contigo participando, claro. É isso? Claro, assim, na verdade, pelas necessidades da lei de incentivo à cultura, tem algumas coisas que tu, sem saber exatamente o que tu vai fazer, tu já tem que ter um projeto pronto. Então, o pessoal da arquitetura, da Movinho, esses jovens arquitetos, junto com a participação
eu acho que dá um auxílio assim, mais teórico em algumas questões do ultramário, que é a arquitetura do caminho de pedra, fizeram uma proposta de como do tratamento urbano, será, da urbanização que teria esse pacto, o planejamento dele. Né? E, bom, isso aí foi aprovado, e depois, no segundo momento, aí eu também fiz uma proposta de curadoria, né? E, tendo sido tudo aprovado, ali que a gente foi ao encontro do projeto arquitetônico, um projeto curatorial, e estabelecemos um diálogo para acertar uma coisa com a outra. E foi muito legal. Eu achei que ia ser uma coisa assim, será que vai funcionar, né? Porque a gente trabalhou por separado, mas aí confrontamos os projetos, dialogamos, trabalhamos juntos, e foi bem legal. Na verdade, se eu fosse dizer quantas vezes eu estive no parque, caminhando, observando, sentindo a paisagem, olhando para as esculturas, e voltava no dia seguinte, foram dias e dias que eu vivia intensamente caminhadas dentro dessa faixa de terra, né, que tem, a gente vai subindo um morro, e depois desce e chega num vale, né? É um terreno muito acidentado, né? De como é que poderia ser, e vendo as plantas que os arquitetos propunham, como é que seria essa disposição das obras, qual seria o critério, enfim. Isso não estava no projeto. O projeto curatorial falava de outras coisas, sei lá, sobre a restauração das obras, mas não sobre a disposição lá dentro. Bom, finalmente, em agosto do ano passado, começamos a trabalhar, e foi uma coisa muito intensa, realmente. Agora no verão, então, foi uma dedicação, passei o verão quase, né? Que coisa muito boa que foi, trabalhando na Bento Gonçalves, né? Eu vou descrever uma coisinha, fiz uma cola aqui, porque às vezes não me lembro, né? Mas eu queria, mais ou menos, dar uma explicação que é a seguinte. O parque reúne as obras que foram produzidas, são ruins, foram produzidas ao longo de 4 simpósios. Esses simpósios sempre eram 10 pessoas, 10 artistas convidados a cada um deles. Isso fez com que se produzissem 41 obras no total, tá? De 40 artistas diferentes. Hoje no parque, o que nós vamos instalar? Nós vamos instalar 39 obras de 38 artistas. Temos 2 obras que, lamentavelmente, elas sofreram, e não temos uma explicação muito clara, mas obras dos primeiros simpósios feitas na pedra basalto, sofreram problemas, e elas, por enquanto, vão ser retiradas e estarão para restauro ou não no futuro. Então, isso acontece em outros parques também, né? Que são muitas obras, e algumas têm, enfim, algum problema que tem, né, da execução, e às vezes de acidente, né? Isso realmente ocorre, né? As 2 obras, uma foi na própria execução, que a pedra rachou, né? E isso foi no primeiro ou segundo simpósio, né? E outra que foi posteriormente, sei lá, aconteceu, a pedra acabou se partindo, né? Então, das 41 obras, 39 estavam expostas, e essas 2, por enquanto, ficaram numa reserva técnica aí, até se decidir o que se fará com elas. E somam um total de 38 artistas, retirando esses 2, né? Então, são 39 obras feitas em pedra basalto, mais ou menos a metade delas, e a outra, digamos assim, das 39, 19 são em basalto, umas 20 feitas no granito da região aqui do Rio Grande do Sul. São pedras que, por exemplo, o peso delas, elas variam de um peso mais ou menos de 4 a 8 toneladas, mais ou menos. Tá? Os tamanhos, elas são obras que vão digamos, de 2 metros a 4, 5 metros de altura. Então, são grandes obras feitas em pedra, né? De difícil movimentação, né? E, bom, isso aí tudo nos colocou um grande desafio, né? Que era assim, uma coisa é tu montar uma exposição, como eu já fiz muitas ao longo de 40 anos de trajetória ali, não só como escultor, mas também montando minhas próprias exposições e exposições de outros. Eu sempre digo, nos anos 80 eu era curador e não sabia. Sim, todos nós, é isso aí, né? O escultor, Mário, o escultor é o artista, produtor, organizador, curador, transportador, montador. O escultor é fogo.
É forma. Bom, então, que tu põe uma pintura numa parede, tu coloca uma obra que pesa 100 quilos aí num canto, não, aí não está legal, vamos deixar para lá. Não, eu tinha, ao longo de, eu acho que são 4 hectares, instalar essas 40 obras, essas 39 obras, enfim, né? Olha, foi um desafio que não foi fácil, assim, porque qualquer decisão que eu tomasse, eu não podia voltar atrás. Também a gente não tem recurso para eu alugar um caminhão multi, pegar 8 toneladas, boto aqui, chegar uma semana depois, pessoal, não é isso, não é nada disso. Né? Sim, isso sim. Pode... Tá bom, então... Qualquer pensamento do curador custa alguns valores. Exatamente, é uma responsabilidade. Claro que isso não quer dizer que eternamente a coisa vai ter que estar ali, mas, enfim... Né? Bom, então, essas minhas caminhadas no parque me levaram a seguinte situação. A curadoria vai ser o quê? Historiográfica, vai ser por países, vai ser por... Enfim, tá? Poderia ter várias formas de organizar aquelas obras, por tamanho, por material, por linguagem, enfim. Mas eu tentei fazer... Tem 2 parques assim, nos quais eu procurei referências, gente. Eu procurei referência em 2 parques, não que eu os conheça pessoalmente, porque não tive essa sorte, mas sim de vários parques que eu fui visitando, ou outros que eu conheço por internet, fotografias e tal. Eu citaria 2 parques. Um é nos Estados Unidos, ele se chama Storm King Art Center. Sim, fica no estado de Nova York, né? Ele foi criado na década de 60, se não me engano. Quase o pai e mãe de todos, quase. Exatamente. O que esse parque estabelece? Ele traz obras da arte do século XX, né? Obras contemporâneas, ou, sei lá, obras modernistas e contemporâneas do século XX, né? E que estão instaladas ao longo de uma... é muito grande aquele parque. Né? Tu está aqui junto a uma obra que tem 20 metros de altura e a outra que também tem 20 e tu não enxerga ela. Tá? Então, assim, tem que ser visitado com carrinho, porque a pé vai levar dias para conhecer o parque, né? Mas ele é extremamente extenso, mas há um diálogo entre a natureza e a paisagem com as obras que ele encanta. Tá? Então, sim, sei lá, só para me lembrar, assim, a obra, por exemplo, do Isamu Noguchi, em pedra, jogada assim, em cima de uma... na paisagem, em cima de uma lomba, num campo aberto assim, ela consegue ter uma relação com o ambiente, né? Que é uma coisa... E isso que eu estava buscando. O outro parque, o parque é um que tem em Chianti. Vamos ver como é que é o nome deles um pouquinho. Eu fiz uma colinha, porque eu não me lembro o nome todo. A ver se eu tenho por aqui. Chianti. Bom, não estou achando, mas, enfim, é um outro parque que também é muito grande, um bosque imenso, e caminhos de terra, não tem acessibilidade, eu acho que foi feito nos anos 70, então necessitamos, ele é muito ruim, mas tu vai caminhando no meio da natureza, aqueles pinheiros e tal, e aí tem uma clareira, e aí surge uma obra de arte contemporânea. Ele é muito lindo, é assim, uma coisa onde a natureza conversa com as obras. Já nosso parque, ele já tem, digamos, um pouco mais de urbanização, ele já foi mais pensado pelos arquitetos, fazendo umas intervenções de caminhos, enfim, e de esperas para as obras, onde ele é um pouco mais trabalhado arquitetonicamente. Até eu acho que é necessário devido à irregularidade que ele tem, em termos de lomba para cá, lomba para cá, e aqui tem um vale, enfim, né? Ele não é um percurso um tanto mais rude. Então, minha ideia surge de onde? Dos percursos que eu fiz lá. Então, na primeira caminhada, e na segunda e na terceira, o que eu sentia? Que no início a gente chega lá, começa a caminhar, é uma lomba, e então há todo um esforço para a gente subir um morrinho, e quando chega lá em cima, cansado do morrinho, e pode descer, entra num vale. Tá? E essa caminhada do morrinho, nós temos a estrada atrás de nós temos ainda... as casas que se enxergam, enfim, a cidade, o urbano, está ainda presente. E depois que a gente chega naquela lomba e desce naquele vale, nós estamos uma espécie de vale sagrado. Não se enxerga mais casa, não tem mais civilização, nós estamos água, terra, céu, árvores, enfim. É uma coisa que nos... Olha, todo mundo que vai lá e chega lá naquele sítio, ele tem ele respira assim e entra numa vibração extremamente, enfim, junto com a natureza. Aí eu pensei assim, eu tenho que trabalhar essa cultura dessa maneira.
E aí eu fui pensando as obras sendo instaladas, assim como esse percurso. Primeiro, obras que estabelecessem assim, ó, como numa poética, o artista está tentando vencer a pedra. Assim como a gente está tentando vencer essa caminhada, subir aquele morrinho, e isso é cansativo, e nós temos que... o artista está lutando com a pedra. E isso também me veio do nome que já tinha sido escolhido para o Parque das Domadores de Pedra. Está domando essa pedra, está lutando... Bom, aí eu fui escolhendo obras que justamente o mais importante fosse essa questão técnica, compositiva e de domínio da pedra. E aí, dentro dessa lógica, fui colocando essas obras que mais ou menos estabelecessem esse sentimento que a própria paisagem ia me jogando, que fosse acompanhado pela produção que essas pedras sofreram. E quando chego no Vale, aí eu já instalo obras que, de alguma maneira, dialogam com a natureza. São obras que elas ou representam, ou são extremamente orgânicas, ou têm referências a pássaros, peixes, sei lá, a botânica, enfim. Bom, ou a própria paisagem, né? A própria paisagem. Por exemplo, assim, ó, uma das primeiras temas obras, quando a gente vai entrar no Vale, por exemplo, eu coloquei duas obras. Uma delas, o Ostium, que ela tem uma referência a um corte interno de um osso, que é um olhar para dentro de si. E depois que a gente olhar para dentro de si, a gente vai ver uma outra obra que se chama Céu e Terra, que estabelece, a partir da pedra, a relação entre o terreno e lá em cima, o universo, o céu, as nuvens, enfim. Bom, e aí que a gente entra no Vale. Tá? Então, olhamos primeiro para dentro de nós, toda essa caminhada, esse esforço, e aí nós vamos chegar no Vale, esse Vale que eu chamei de sagrado, onde vamos estar em comunhão com a natureza. E as obras dialogam com isso. Então, eu fiz uma leitura extremamente poética, não sei se extremamente, mas o mais poético que eu consegui, de como dispor aquelas obras naquele parque. Bom, isso, curiosamente, tem o seguinte: os europeus e asiáticos, de culturas tradicionalmente estatuas no início, são aqueles que são mais racionalistas, mais medem, mais fazem uma composição, são que menos olham para a natureza e mais olham para quê? Para a régua, para o compasso, o corte, a sabedoria, a tradição, enfim. Toda uma questão civilizatória do homem está muito presente nessas primeiras obras quando a gente chega. E quando chegamos lá naquele vale, eu digo que o vale onde a gente está em comunhão com a natureza, ficaram mais artistas latino-americanos, que são muito mais intuitivos, são muito mais... tem muitas mulheres também. É o quê? Representações da natureza, da paisagem, de animais, enfim. Os artistas latino-americanos, de maneira geral, eles têm esse tema da natureza, do selvagem, muito mais presente que os europeus, que já vêm com toda aquela tradição da escultura, desde a acadêmica, enfim, e a contemporânea, e os academicismo que aí surge. Então, mais ou menos, foi assim que eu fui bolando essa curadoria, certo? E, bom, o que mais eu posso relatar sobre isso? Não sei quantas horas de caminhão Muki a gente alugou, contratou, né, Ângela? Mas foram dias, né? Então, toda vez que era removida uma obra... Aliás, as obras algumas estavam no parque, outras estavam no hotel. A gente tinha que juntar tudo lá, dispostas todas num canto, jogadas, que eram pedras jogadas, tirando umas 3 ou 4 que estavam dispostas no meio da paisagem, como tu chegaste a fotografar, e que aí já dava. E o pessoal chegava lá e dizia: é assim o parque? Não, o parque não é assim, pessoal, ninguém fez nada aqui ainda, devagar. A gente foi muito cobrado sempre, a gente nem trabalhava, eles estavam perguntando: vem cá, mas isso aqui vai ficar aqui? Não, muita ansiedade isso, né? Mas então, tia, foram não sei quantos dias e horas, assim, uma equipe que foi muito legal, como amarrar, como movimentar uma obra que pesa 5, 6, 7, 8 toneladas, tirar daqui, que está num local de fácil acesso, e levar para um outro local, onde o caminhão que não chega, e aí a gente tem que fazer uma série de estratégias para chegar lá. E aí choveu nessa semana e o chão está muito molhado, não tem como... Olha, enfim, foi um desafio muito grande. Eu já tinha usado esse tipo de tecnologia
não só tinha acompanhado no próprio simpósio, claro, a gente mexe com as obras lá, tu viu, né? Mas não tem nem comparação da dificuldade de ir a campo aberto no meio de uma obra e estar mexendo com elas, né? E depois tem todas as questões também que estão relacionadas à construção do parque, né? Tu não pode botar a qualquer momento a obra ali, porque daqui a pouco por ali tem que passar caminhão, sei lá o quê, e, enfim, complica, né? Mas O Mário, Sim, diga. dentro desta área, certamente há essa etapa de 38 esculturas, né? Sim, e há áreas do parque que vão ficar esperando assim próximas obras. Como é que tu está planejando isso aí? Não, assim, nós temos o seguinte. Como a Ângela explicou, o Tarcísio olha e diz assim: está vendo essa faixa? Nós podemos continuar usando lá para o fundo. Vai usando, diz ele. Eu não sei se isso aí poderá ser feito. Eu estabeleci quase que, praticamente, se ficar assim como está, tá bom. Se quisermos botar mais 10 obras, ele comporta. Mas não, na minha compreensão, não devemos ir além disso, senão vai ficar lotado. Aí nós vamos ter que... Então, um próximo simpósio, eu acredito que ele pode absorver ainda dentro da lógica que eu fui reunindo as obras. Mas, se tiver mais simpósios no futuro, um segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, daqui em diante, nós, de fato, vamos ter que entrar terra dentro. Senão vai ficar não mais um parque de escultura, mas um depositório de escultura por tanta obra que tem. Eu, pelo que eu tenho visto por aí, assim, tem muitos simpósios que terminam o trabalho e aí vai todos os trabalhos, sei lá, para uma beira-mar. Aí põe a cada 4 metros tem uma obra, tá? Para dar um exemplo. Eu não sei se as obras ficam definitivamente aí, e aí são relocadas para outro lugar, mas não tem assim uma proposta e um projeto, né, de visitação, mais do que ser o demonstratório do resultado daqueles dias de simpósio. Não é essa a proposta. Nós queremos criar um parque onde arte e natureza se mantenham num diálogo e cuja visitação possa trazer, sei lá, uma série de informações, de experiências para aquele que vai visitá-lo, né? Então, vamos ter que ser muito cuidadosos com isso. Tomara que a Ângela consiga sempre cativar as pessoas que têm colaborado com o dinheiro das suas empresas para poder levar esse projeto adiante, que a gente continue, né? Pelo que eu vi, assim, do nosso patrono ali, o Tarcísio, se eu dizer para ele, eu não, mas sei lá, a equipe ali, a Ângela, olha, vamos usar mais 300 metros lá para trás, eu acho que ele não vai ter problema nenhum, porque ele ama isso que nós estamos fazendo junto com ele, que é deixar esse legado, né, para a cidade de evento, para o Rio Grande do Sul. Mário, a Silvana, ela está perguntando assim, eu acho que mais ou menos tu respondeste, né? Qual seria a quantidade máxima de obras, mas eu acho que tu respondeu, né? Isso é uma coisa que não vai muito além do que tem por enquanto, né? Hoje agora instalaremos 39 obras, tá? Tínhamos 41 de 40 artistas, instalaremos 39 de 38 artistas. Eu acho que 10 mais no próximo simpósio seria bem absorvido. A partir dali, eu acho que nós teríamos que como se diz? Repensar, né? E nós temos, assim, podendo ocupar mais espaço lá dessa terra que nos foi oferecida, certamente, né? Existe um projeto, por exemplo, a continuação do parque, de termos como se chama? Auditório, teatro, ao ar livre, que está quase pronto pela própria natureza, né? Então, sei lá, o parque vai ser inaugurado agora, mas quem sabe daqui a 1 ano ou 2, se andam 30 metros mais e não teremos esse auditório, e assim por diante, né? Tomara que continue, né? Mas assim como está sendo proposto hoje, ele já está muito bem. Mário, só uma pergunta. Sim. Alguma coisa poderia ter no futuro de alguma oficina de escultura, que não precisa ser nem para escultores, sim, né? Sim. Uma coisa assim até educativa. Olha, há várias ideias, tá? Há várias ideias. Por exemplo, assim, há uma ideia que até foi uma questão colocada pelo Tarcísio, né? A gente pensou de fazer assim, nessas conversas, ele propôs, de repente, assim, fazer um curso de escultura em pedra, trazendo algum nome internacional para ministrá-lo,
tá? E trazendo gente de todo mundo, captar alunos, escultores, né? Que viessem de qualquer parte do mundo, viessem fazer aqui um estágio, um aprendizado em pedra, tá? Isso poderia ser feito durante o período de um simpósio de escultura, por exemplo, ou fora desse momento, no próprio parque, por exemplo, em algum... Então, há várias ideias, tá? Assim como colocou a Ângela a possibilidade de dar aulas para as crianças, trabalhar com cerâmica, enfim. Também pensamos até de fazer, junto com o simpósio, uma oficina de fundição lá, e dizer, ideias há várias, tá? Nós agora, neste momento, nós estamos concentrados em montar o parque, deixar ele pronto e poder abrir ele, tá? Esse é o primeiro passo que nós temos que fazer para daqui a, sei lá, 30, 60 dias, 90, mas é agora primeiro isso, tá? E há várias propostas que estão rolando, digamos, entre o coletivo de pessoas que trabalham junto ao Instituto Tarcísio Miquelon. E, bom, aí nós vamos ter que ver qual é a mais adequada, que achemos mais criativa, melhor, enfim, e vamos tocar ela, né? O tempo vai dizer. Tá? E alguma coisa? Sim. Não, sem dúvida, eu acho que primeiro montá-lo, né? E a partir dali fazer toda a animação cultural, né? Toda a animação artística, né? Que seria atividade museológica com o público, né? Claro. Enfim, que é uma instituição museológica também, isso é importante ter em mente, né? Eu gostaria de colocar uma coisa sobre a qual a gente não falou, mas, por exemplo, a Casa Bart, no seu primeiro andar, vai ser assim, o ingresso ao parque. Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um pequeno auditório onde esperemos que podamos passar um resumo do que foram, para poder assistir em alguns minutos, o resumo do que é o parque e o que são os simpósios que colaboraram com suas obras. Nós vamos ter um espaço museológico sobre as pedras que se utilizam na escultura, com granitos, basaltos, enfim. Então vai ter um mostruário de pedras, falando da sua origem, enfim. O ferramental, tudo isso já está pronto agora. Eu estou indo semana que vem para montar esse pequeno museuzinho, chamemos assim, onde a pessoa que for visitar o parque, antes de ingressar dentro dele, né, ele vai ter uma aula sobre a história da escultura em pedra, a produção da escultura em pedra e como esse parque surge a partir dos simpósios que aconteceram em Bento Gonçalves. Só depois de ter essa série de informações para, digamos, entrar na minúcia de tudo isso aí, o que é o basalto, o que é o granito, enfim, são as pedras que lá são usadas, mas vai ter um mármore também para ser visto, que todo mundo pensa em pedra, em escultura em pedra e pensa nos mármores gregos, enfim, ou renascentistas, tá? Então é por aí. Oi. Não, eu ia te interromper um segundo, porque Claro. o pessoal ri do meu cineminha, porque eu sempre digo, deixa o espaço do cineminha. Cineminha, isso, mas é importante. Nós fizemos o Domadores de Pedra, é um filme que a gente fez no início, a gente foi gravando, então as pessoas vão poder entrar no cineminha e ver quanto elas quiserem, quer ver um pedaço, Claro. quer ver mais, e ali elas vão ter pessoas ali, ó, o Francisco tem o dele ali. Elas vão poder ouvir pessoas importantes dentro do assunto falando, arqueólogos, Claro. enfim. Ângela, Mário, o Lúcio Spier está perguntando assim, como é que está a previsão de uma inauguração ainda? Está dependendo mais ou menos a Ângela já adiantou, né, a questão da captação, mas nesse cenário difícil, né, dos próximos anos, mas mesmo assim podemos pensar em alguma possibilidade de inauguração? Olha, vou te dizer que nós já pensamos em 3 datas, eu acho. Que houve uma época que estava tudo indo bem, quando nós abrimos as obras e a gente achou março, ele inaugura. Aí veio a pandemia e a gente parou tudo, depois a obra podia funcionar, daí a gente voltou, aí veio uma época de chuva que derrubou praticamente toda a estrada que tinha feito, a gente teve que descobrir onde tinha tubos por baixo da terra, enfim, porque todo o trabalho dos taipeiros que foi feito no chão veio tudo abaixo.
E depois o Tarcísio disse, julho vai estar aberto. Então, ele contava que julho ia estar aberto. Agora, ontem o Samuel me disse, isso aí, ó, quando é agosto, pode marcar a inauguração. Então, tá sim, ele está pipocando, né? O que eu tenho... Eu não sei bem como é que as pessoas estão funcionando no Caminho de Pedra, mas às vezes estão atendendo, às vezes não estão, mas de abrir uma coisa num momento tão difícil, né? De colocar as pessoas... se fosse da minha vontade, eu inauguraria pós-vacina. Sim. É um período difícil, né? A Claro. Bienal do Mercosul, né, não foi virtual e outros tantos eventos vão ser bastante limitados, né? Mas sem dúvida a vacina que venha, né, para poder, né, toda essa dificuldade aí. Enquanto isso, quando for possível, né, quando tiver possível fazer a obra em si e tocando, né, para quando o mundo voltar já inaugurar. E ela vai estar pronta, esta fase. Aí, de repente, eu trabalho a fase 2 e vou captando, enfim, mas ele vai estar pronto para abrir as portas. Agora vai depender disso, se as pessoas vão. Daqui a pouco vai estar todo mundo aberto e é só manter distância e também porque o parque é ao ar livre. Tem que ver, uma coisa a ser discutida. A gente vai ter o primeiro encontro depois da parte ruim da pandemia, vai ser agora, semana que vem, né, Mário? Claro. Então, Segunda-feira estamos lá. vai sozinho, eu vou sozinha no parque, os pedreiros estão lá sozinhos, quando vêm os arquitetos vão sozinhos. Agora vai ser a primeira vez que nós vamos tentar fazer uma coisa a 2 metros e botar as coisas no lugar. Mas se não fosse a pandemia, a gente teria inaugurado em julho, certo? Mário, mais alguma coisa que Olha, poderíamos... Tu acha? eu queria dar um resuminho aqui dos artistas que participam. Eu só queria... É um parque internacional de esculturas, né? Então a gente pensa, bom, tá, e que países, enfim, não vou falar todos os países que estão, mas os continentes. Da América Latina, nós temos 6 países representados por 14 artistas, né? O Brasil, que está nesses 6 países, tem 5 artistas representados, dos quais 3 são gaúchos, tá? Então, assim, ó, digamos que 10%, ou quase 10% das obras que estão lá, são de artistas gaúchos. E 15% são de brasileiros. Tá? E depois nós temos da Ásia 4 países representados, por 5 artistas, e da Europa 14 países representados por 19 artistas. Então, digamos assim, dentro do que é escultura em pedra produzida internacionalmente, há um mosaico, é uma representação geral bastante significativa. Falta, por exemplo, na África se produz muita escultura em pedra também, e tem muitos simpósios também por lá. Não temos ainda ninguém de lá, enfim, nem da Austrália, por exemplo, mas certamente no próximo simpósio, em outros, quem sabe alguém dessas áreas já, né? Mas há uma representação muito grande de linguagens, Sim. gerações, enfim, dá para se ter uma noção do que se produz na escultura na atualidade e em pedra muito grande do que se produz no mundo, né? Temos obras onde o artista trabalha a decomposição do material, recompõe, enfim, e aí que surge o trabalho, né? Quase até um testemunho dessa ação da mão dele no quebrar e recompor, enfim, essa coisa lúdica é o que dá sentido à obra e o que a gente percebe nela, né? Ou assim como outros vêm com aquela formação mais acadêmica e conseguem a forma limpa, com uma composição extremamente estudada, enfim, né? E outros que são aquela intuição sensível que perante a pedra saem cortando e criam uma forma que é um testemunho do seu sentido, do seu universo interno. Então, assim, nós temos assim, uma variedade de obras que, não sei, eu tenho certeza, qualquer pessoa que visite o parque, ela sai diferente de lá.
quando não tinha nenhuma escultura, já saía diferente pela paisagem. E agora, com essa paisagem e com essa intervenção que os arquitetos fizeram, com a presença das obras, enfim, é um lugar mágico. Eu acho que tem tudo para dar certo. E tem, Mário, tem a questão, rapidinho, mas tem uma questão muito importante que a curadoria cuida muito, que os participantes tenham uma história, tenham uma vida. E isso, e a gente não tem ninguém para dizer assim, não, esse aqui não participaria. Então, a maioria deles tem um instituto, tem um parque, tem um trabalho social, tem... É muito importante. Porque quando a gente recebe solicitações de 1000 pessoas do mundo inteiro. Aquilo vai reduzindo, e quando chega no momento, todos os curadores que foram escolhidos até agora, eles se dedicam muito a essa coisa do que ele faz fora disso, do que ele está trazendo, porque afinal ele chega num lugar e deixa uma parte dele que ele jamais vai levar de volta. Ele nunca mais vai botar num avião e levar aquilo de volta, né? Então ele tem que deixar uma graça, mas é verdade. Ele tem que deixar essa parte dele aí. E para tu falar dele, eu falo do Aquiles sempre, que tem um trabalho maravilhoso. Júlio Londonho, que atende uma escola que atende crianças com... Enfim, crianças com eles não são em vulnerabilidade. Eles são veteranos de guerra. Ele tem... Vítimas da violência, né? Ele tem, inclusive, um touro que eu acho importantíssimo dizer, um touro que ele fez aqui no Brasil e que ele fez lá, e é um touro que ele pintou de vermelho todo o touro e começou a andar, a pedir ajuda para companhias, enfim, e andar com esse touro pelo mundo. Então, os dirigentes que aceitarem pintam a mão de branco e botam a mão no touro, e ele sonha com o dia que esse touro voltar para casa todo branco, em vez de estar vermelho. Então, tem muito disso, assim, além de escultura, tem muita gente. Isso. A história, as trajetórias atrás de cada obra, e são bem diversas, né? Tá? Uns têm umas trajetórias mais acadêmicas, de ensino, sei lá, ou organização de... A história do Londonho, lá, que é da Colômbia, né? Com essa ONG dele que é para proteger crianças vítimas da violência, da guerra civil, o que acontecia na Colômbia, né? Da guerra civil que lá tinha. Não é o único, tem vários artistas que têm esse perfil, sei lá, ONGs que trabalham, enfim, tá? Então, cada obra realmente ela é a ponta de um iceberg de toda uma história que lá se junta. Tem uma coisa assim, até eu gostaria de colocar, eu acho que o curador que está selecionando, primeiro, tem a obra do artista, a qualidade do artista, o currículo que ele tem que ter a certeza que esse homem, esse artista, né, essa mulher ou homem, trabalhe, né, durante esse simpósio e produza aquela obra que a deixe pronta, né? Tá? Porque assim, eu imagino, tu tá com 500 propostas, aí tu vê, tem o Joãozinho aqui, eu não conheço ele. A obra pode ser legal, mas será que realmente essa pessoa tem essa condição de me aprontar essa obra nesse período de tempo? Tem desses pequenos detalhes, tá? A hora de tu olhar para si e dizer, atrás deste trabalho desta pessoa aqui, tem toda uma trajetória, né? Social, enfim, acadêmica, que justifica mais do que suficientemente seu trabalho estar aqui. Então, é muito rico, toda essa energia está ali presente, né? Sem dúvida, nossa. A maioria deles são professores também. O Lambert, por exemplo, da França, tem um parque imenso em Paris, dá aula na universidade. São pessoas que têm responsabilidade de parque também, né? Sim. Organização de simpósios. O Magid também organizou simpósios lá, né? O simpósio ele é do Irã e organiza. Bom, e o curador, o último, o turco, né, que é professor da universidade, o Kemal, né,
que organiza simpósios também, enfim, tem participado. Sei lá, são pessoas de uma riqueza, enfim, muito grande. Mas, enfim, olha, nós estamos completando, já passamos de 1h30, como nós havíamos combinado. Esse nosso primeiro encontro aí, justamente pelo nosso parque, pelo simpósio também, né? Pelo menos nosso meio artístico aqui local, todos acompanharam e ficaram muito gratos por esse desdobramento que foi o parque, né? Que era uma ideia que não estava no início, né? E todo esse projeto, porque eu acho que das questões de sucesso do parque também, que isso é muito importante, a localização dele não poderia ser mais feliz, né, dentro de todo um contexto que já vem desde os anos 90, pelo menos, organizado, né, do Caminhos de Pedra, né, para que exista o público, né, o público... às vezes um público vai visitar uma outra coisa que às vezes nem se dá conta de um parque de esculturas, de repente vai poder visitar ali. Então eu acho que isso vai influenciar muito a questão da sustentabilidade, né? E de uma divulgação muito maior dos artistas, né? Eu acho isso. Então, Ângela, muito obrigado, tá? Sucesso. Todos nós da classe artística torcemos muito pelo projeto. Mário, muito obrigado mais uma vez, todo sucesso e todo o apoio, né, porque nós temos uma energia, uma torcida muito positiva para que tudo dê certo, porque tudo isso enriquece o nosso meio, né, da escultura, né, tudo isso valoriza, olha o quanto é importante, né, também a nossa escultura em pedra, né. Então, olha, muito obrigado aos participantes e também quem ouviu pelo... Ao Lúcio, que está presente aí, que todo o simpósio está lá ajudando com a... Tem muitas fotos ali, inclusive eu vi, ele estava o Lúcio ali, né, trabalhando já lá em 2014, né, como colaborador, assistente, né, que é um outro aprendizado, né, extremamente importante. Imagina quem está iniciando poder contar com uma pessoa experiente ali, né, e acaba-se tudo ficando, as pessoas integradas, né, é um aprendizado assim, todos esses simpósios têm essa característica, né, e são coisas que só os escultores podem propiciar. Muito obrigado e vamos até a próxima, viu? Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Obrigada, Tchau. Obrigado, público. Tchau, Angela. Tchau. Tchau, público.